Olá pessoal, na aula de hoje vamos estudar o conceito de proporção entre números racionais, bem como poder definir a propriedade fundamental das proporções, utilizando-se da ferramenta matemática adequada, que é de fato a multiplicação, a operação de multiplicação e de divisão, esses dois números, com o fim também da gente poder ter a base sólida para poder estudar o conceito de regra de três. Então, nessas aulas subsequentes, trataremos desses assuntos, começando com proporção, depois passando por números proporcionais, diretamente ou inversamente, proporcionais, estendendo-se para o conceito de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por fim, chegando na definição de regra de três simples, Perfeito? Então, chama-se proporção, pessoal, simples a definição, a igualdade entre duas razões. Na aula anterior, nós vimos que uma razão pode ser expressa como o quociente entre dois números racionais, onde você pode escrevê-lo em forma de fração ou utilizando-se a escrita com o símbolo de divisão, perfeito? Em ambas as situações temos uma razão expressa por dois números, quociente entre dois números, perfeito? Então, quando você tem duas razões e iguala essas duas razões, você tem uma proporção. O que é que isso quer dizer? Que você tem, a grosso modo, uma equivalência entre as frações. As frações são equivalentes. Uma pode se reduzir à outra, perfeito? Então, temos aqui que proporção é a igualdade entre duas razões, certo? E aqui a definição um pouco mais algébrica, sejam A, B, C e D números racionais, certo? Diferente de zero. Não podemos ter no denominador o número zero, certo? Avaliados nessa ordem, tá, pessoal? A, B, C e D, nesta ordem de disposição. Então, temos que A sobre B, o quociente de A sobre B, igual ao quociente de C sobre D. Quando isto acontece, nós temos uma proporção, Aqui na forma de fração, A sobre B igual a C sobre D, ou A dividido por B igual a C sobre D. Quando este caso aqui se verifica uma igualdade, nós chamamos de proporção. Perfeito? Deixa eu destacar. Temos aqui uma proporção, forma uma proporção. A leitura dessa sentença é a seguinte: A está para B, assim como C está para D. Perfeito? Esta é a definição básica de proporção. Vamos agora tentar resolver esse exemplo considerando os números, Vamos ver se verificam se é possível verificar uma proporção. Considere os números 4, 8, 16 e 32 e verifique a proporção entre eles. E verifique a proporção. A proporção entre eles. Perfeito? Então, valendo-se aqui da definição, nós temos quatro números dispostos numa ordem previamente concebida, uma ordem pré-estabelecida, previamente estabelecida, 4, 8, 16, 32. O que a gente tem que fazer é o quociente dos dois primeiros igualar ao quociente dos dois últimos e ver se a igualdade é verificada. Perfeito? Então vamos lá. Os dois primeiros nesta ordem aqui, 4 dividido por 8. Aqui você tem o primeiro termo. Aqui o segundo termo. Perfeito? 4 dividido por 8. Veja bem, se você simplificar pelo mesmo fator comum, nós temos o que? 4 dividido por 4 em cima, 8 dividido por 4 embaixo, nós temos aqui 1 meio, certo? Então a razão entre o primeiro e o segundo termo
dá 1/2, perfeito? Então vamos ver a fração, a razão entre o terceiro e o quarto termo. Então 16 dividido por 32, isso aqui é o terceiro termo, isso aqui é o quarto termo, certo? Então 16 sobre 32, também podemos dividi-los pelo meio do fator comum, né? Vamos dividir aqui por 4. 16 dividido por 4 dá 4. 32 dividido por 4 dá 8. Perceba que a gente chega na mesma fração, na mesma razão, e por conseguinte vamos chegar na mesma fração resultante, né? 4 dividido ainda por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. Ou seja, chegamos na conclusão que a igualdade é verificada. Perfeito? Então, nesse sentido, conseguimos verificar a proporção entre esses números, ou seja, e 1/2. Então, nós chegamos à conclusão que a razão entre o primeiro e o segundo termo é igual à razão entre o terceiro e o quarto termo. Isso ainda pode ser escrito da mesma maneira: 4 dividido por 8 é igual a 16 dividido por 32. Verifica-se assim, nesse caso, uma proporção entre estes números, tá certo? Vamos agora passar para a propriedade fundamental das proporções. Então, conservando aqui essas duas definições, né? Definição mais algébrica, definição mais direta, né? Temos esta relação aqui. Vamos usar essa relação da seguinte maneira: esses caras aqui, esses números que estão sendo relacionados aqui, são chamados de termos, né? Como eu fiz anteriormente. Então, numa proporção, temos, né, A sobre B igual a C sobre D, certo? Em que o primeiro termo e o quarto termo são chamados de extremos. Já o segundo e o terceiro termos são chamados de meios. Perfeito? Então, são extremos e meios. Assim, quais são os extremos ali? Extremos A e B, meios A e D, perdão, meios B e C, certo? Certo? Então, de modo geral, o produto dos extremos
é igual ao produto dos meios. Isto é, ou seja, A sobre B igual a C sobre D. Como é que se resolve? O produto, ou seja, a multiplicação entre os extremos, vai ser igual à multiplicação entre os meios. A vezes D vai ser igual a B vezes C. Isso é a propriedade fundamental, né? Ou podemos deixar no símbolo de multiplicação das proporções. Perfeito? Propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que a gente listou aqui, né? Que nessa proporção, numa proporção que é a igualdade entre duas razões, nós temos que os números envolvidos são chamados de termos e seguem uma ordem pré-estabelecida. Perfeito? O primeiro termo e o quarto termo são chamados de extremos. O segundo e o terceiro são chamados de meios, tá certo? E nessa condição, temos que o produto do primeiro termo vezes o quarto termo é igual ao produto do segundo vezes o terceiro termo. Isso se verifica sempre. Desse modo, podemos estabelecer uma propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, certo? Vamos retomando, né, o exemplo que a gente teve anteriormente. Qual era o exemplo, né? Exemplo: 4 dividido por 8 é igual a 16 dividido por 32. Não foi isso que a gente verificou, essa proporção? Vamos aplicar, então, a propriedade fundamental das proporções, né? Não foi essa a proporção que a gente verificou? Então, aqui, o que é que a gente destaca? Que o 4 é o primeiro termo e o 32 é o quarto termo. Perfeito? Já o 8 é o segundo termo e 16 é o terceiro termo. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, nós temos o quê? Que o primeiro vezes o quarto termo, ou seja, 4 vezes 32, é igual a 8 vezes 16. 8 vezes 16. 4 vezes 32, pessoal, dá 128. Vamos fazer a conta aqui do lado, só para motivo de verificação. Certo? 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 dá 12. 128. 16 vezes 8. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 1, 4. 8 vezes 1 a 8 com 4 dá 12. Perfeito? Ou seja, 128 é igual a 128. O que comprova a igualdade acima verificada de acordo com a propriedade fundamental das proporções. Sempre e incondicionalmente,
quando você tiver uma proporção que é, consequentemente, a igualdade entre duas razões, se verifica a essa multiplicação destacada, ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, certo? Aqui a gente verifica a propriedade fundamental das proporções fazendo o produto entre os extremos e igualando ao produto dos meios. Perfeito, pessoal? Então vamos para um exemplo simples, né, para a gente encerrar essa apresentação. Olha lá. Sabendo que os números 6, 24, 5 e x, nesta ordem, né, formam uma proporção, determine o valor de x. Né? O que é que diz a propriedade fundamental das proporções? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então vamos primeiro destacar quem são os extremos e quem são os meios, uma vez que está nesta ordem. Né? Então, como a gente pode fazer? Lembremos do que é uma razão, né? Então 6 está para 24, 6 está para 24, né? Assim como 5 está para x. Lembremos, né, da disposição que define a proporção. Ó. A, B, C e D nesta ordem, então o primeiro está para o segundo termo, assim como o terceiro está para o quarto termo, em termos de, em função da razão entre eles, né? Tá certo? Então, e nesse sentido, temos aqui que 6 é o primeiro termo e x é o quarto termo. Né? Assim como, né? 24 é o segundo termo e 5 é o terceiro termo. Em outras palavras, o segundo e o terceiro termo são chamados de meios. Certo? Então, meio. O primeiro e o quarto termo são chamados de extremos. Então, aqui é um extremo e aqui é outro extremo. Perfeito? Então, aplicando a definição, nós temos que a propriedade fundamental das proporções nos diz que o produto do primeiro termo vezes o quarto termo, isso aqui é igual ao segundo termo vezes o terceiro termo, tá certo? Quem é o primeiro termo? 6. O quarto termo, x, que eu quero saber. Isso aqui é igual a 24, que é o segundo termo, vezes 5. Ora, 6 vezes x é 6x. 24 vezes 5 dá quanto? 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Perfeito? Então fica 120. Este cara está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, x é igual a 120 por 6, que isso aqui é igual, evidentemente, a 20. X igual a 20 é o resultado que desejávamos para manter a proporção e verificar a propriedade. Certo, pessoal? Então, estarei anexando mais exercícios como esse, envolvendo também questões do cotidiano, no âmbito que a gente está estudando, tá certo? Bons estudos!